Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Que Jesus está querendo nos ensinar aqui? O que está por trás disso? Que coisa interessante, quantas pessoas eu já vi frustradas na sua vida por causa do relacionamento difícil entre cristãos, entre gente que faz parte de comunidades que se chegaram a se propor a seguir nessa caminhada do reino. Será que existem problemas entre cristãos? Seguramente. Claro que eles vão existir. E por que o julgamento é um problema? Será que é proibido julgar? Julgar está certo, está errado? Qual é a dificuldade aqui? É claro que existe um uso da palavra julgar. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, dizendo que é necessário que nós venhamos a fazer julgamentos adequados. Há pessoas dentro da comunidade da fé que romperam completamente com os princípios de Deus, e ele mesmo coloca com clareza, dizendo, escuta, vocês não vão julgar os que estão dentro, os de fora, Deus os julgará, vocês devem expulsar do meio de vocês aquele que é, no texto, chamado de malfeitor. Existe um julgamento correto, que é um julgamento segundo a reta justiça. Significa trazer a referência da verdade segundo Deus para avaliar toda e qualquer situação. Aquela ideia que muita gente tem, olha, fulano fez isso, aquilo, ninguém pode julgar. O sentido de Mateus 7 seguramente não é esse, não é a ideia de que nós não temos como avaliar nenhum comportamento. Isso naturalmente seria absurdo, porque se nós não temos como avaliar qualquer comportamento, todas as atitudes serão igualmente consideradas corretas e desejáveis. Mas esse não é o caso. Aqui, a ideia de julgamento é uma ideia diferente, é uma ideia de um juízo indevido decorrente de um coração que enxerga as coisas de maneira diferente na sua postura de crítica indevida ao seu próprio irmão. O texto vai mostrar com clareza que julgamento está em vista aqui nesse tipo de conflito possível dentro da comunidade dos seguidores daquele que é o Senhor do reino. O texto vai nos dizer a partir do verso 3 o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A figura de linguagem é bem forte. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, vai ficar claro, até pela terminologia de Jesus, de dizer que quem exerce esse tipo de juízo é alguém hipócrita, é alguém que não vê claramente, é alguém que tem 2 pesos e 2 medidas, é alguém que não julga na expressão correta das próprias palavras de Jesus, não julga segundo a reta justiça, é alguém que, em vez de avaliar as pessoas com discernimento, procura condená-las severamente. É um crítico que julga os outros, uma espécie de pessoa que vive farejando erros, que tem uma obsessão negativa e destrutiva e vive à procura de falha na vida das outras pessoas. Essas pessoas têm sempre maus pensamentos, têm sempre leituras absolutamente maliciosas de certas situações, imaginam as piores intenções nas pessoas, mesmo sem ter qualquer tipo de prova disso. Essas pessoas são implacáveis quando percebem o erro dos outros. Elas desconhecem aquilo que nós lemos nas bem-aventuranças, a misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos como é misericordioso o Pai Celestial. Ou seja, o problema sério desse juízo
é que, mais uma vez, vai ser revelado aqui que quem se torna refém dessa situação é, na verdade, alguém que coloca-se no lugar de Deus. No fundo, se você prestar atenção, Jesus continua sintonizado com o mesmo padrão de avaliação da realidade que nós temos desde o início do Sermão do Monte. Porque ele está ensinando os seus discípulos a ir numa direção diferente do padrão religioso encontradiço em sua época. Essa atitude de julgamento crítico, negativo, pernicioso, mal intencionado e cheio de suspeitas malignas e injusto, é próprio do legalismo daqueles que se sentem cheios de justiça própria e que não enxergam a realidade e cometem o grande pecado de querer, na prática, ser Deus. É um tipo de vício encontrado em muitos dos que confrontavam a Jesus, que mostra uma autoexaltação, que faz pouco dos outros para fazer com que a pessoa se sinta superior. É aquele gostinho perigoso de falar mal dos outros para fazer duas coisas: para esconder os nossos próprios erros e para, de alguma maneira, se sentir melhor em relação aos outros, porque, vamos assim dizer, a gente não é tão ruim como aquelas pessoas. É um modo terrível, absolutamente condenável de se sentir superior aos outros, vamos assim dizer, trazendo todo tipo de crítica negativa. Nós não podemos ser esse juiz severo e que traz condenação, e nós não podemos ser aquilo que é denunciado logo no início das palavras de Jesus, um sujeito hipócrita que acusa as outras pessoas com o objetivo de justificar-se a si mesmo. Então, observe bem que todas as coisas estão interligadas nessa proposta de vida. Quem é servo de Mamon, quem é prisioneiro e refém de si mesmo, é uma pessoa de uma religiosidade que não vê a Deus como Pai, que não ora adequadamente, que desenvolve um legalismo mecanicista na vida cristã e que tem uma atitude extremamente dura e negativa com a falha dos outros. Qual deveria ser a reação de qualquer pessoa ao descobrir aquilo que existe em todos nós? Pecados, falhas e dificuldades. É uma atitude semelhante a um médico, que ao descobrir uma enfermidade numa pessoa, procura fazer de tudo para trazer algum tipo de remédio, de recuperação, e não uma pessoa que fica indignado e passa a tratar o outro com uma aspereza indevida. Então, na hora da convivência entre os irmãos dessa comunidade de fé, a pergunta é: quanto de legalismo, quanto de religiosidade indevida e atitude incorreta ainda domina o nosso coração e vai transbordar para as nossas relações? Isso não pode ser dessa maneira no nosso relacionamento horizontal com aqueles que estão na mesma caminhada do reino.